Irmãos, nesse próximo domingo vai ser o domingo das eleições, correto? Então eu já queria deixar combinado com os irmãos que nós não teremos a escola bíblica dominical, tá? Às 5 horas da tarde. Vamos ter só o culto às 19 horas, tá bom? Então só o culto às 19 horas que nós vamos fazer, né? Porque 5 horas é justamente a hora que está fechando aí as zonas eleitorais, e assim, a gente não sabe bem como é que vai ser agora esse segundo turno, né? Tá bem acirrada aí a disputa. Não, 5 horas não, só às 7 horas, tá bom? Então nós vamos ter o culto só às 7 horas da noite, tá bom? Não vai ter café também não. Não vai ter café. A gente vai se reunir aqui 10 para 7, quando for 7 horas a gente começa o nosso culto, tá bom? Então já fica combinado que os irmãos estão aqui. Se vocês tiverem contato com outros irmãos, eu vou colocar lá no grupo da igreja, lá do WhatsApp, tá bom? Para que a gente possa se organizar e poder não desencontrar ninguém, tá bom? Mas é importante que a gente, aqueles que puderem, né, que façam o seu voto, cumpram aí o seu direito de cidadão, tá bom? Vou avisar ele depois, pessoalmente, porque da última vez ele veio, né, 5 horas e acabou indo embora. O pessoal de Niterói não vem, tá? Porque fica muito difícil para se locomover nesse período, tá bom? Vamos lá então, irmãos. Tito capítulo 2, verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve para Tito, né, essa carta aqui, como nós vimos, né, ele tinha deixado Tito na ilha de Creta para que pudesse colocar as coisas em ordem. Lê para mim aí, irmão Moacir, o capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, versículo 5. A serem moderadas. Não. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesse em boas ordens as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Tá vendo? O apóstolo Paulo está dizendo exatamente assim, ô Tito, eu te deixei aí para você colocar as coisas em ordem, aquilo que resta, aquilo que faltava. E aí estabelecesse os presbíteros, né, de igreja, em cada igreja o presbítero. Aí nós vimos aqui no capítulo 1, né, as qualificações que deveria se encontrar nos presbíteros, né, naqueles que seriam estabelecidos, e também o motivo, né, dos falsos mestres, daqueles que estavam trazendo ensinamentos que não eram segundo a sã doutrina. E agora no capítulo 2, irmãos, ele vai tratar o que restava, as outras coisas. Então ele começa então dizer como é que Tito teria que proceder, né, e como o presbítero, né, ou o pastor tem que proceder. Então ele começa dizendo, fala o que convém à sã doutrina. Lê para mim, Marisa, o verso 2. Por favor. 2. Capítulo 2, versículo 2, irmãos. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. Muito bem, irmãos. Essa orientação aí, tá falando para quem? Quem são os velhos? Para nós, como sociedade brasileira aqui, né? Tá falando para Tito falar para a igreja, certo? Agora ele está falando para os irmãos que já são de idade, homens, os velhos homens, está no masculino aí, tá bom? Quem são os velhos da igreja, irmão? Pessoal acima de 65 anos, né? Porque, ou é 60 anos? Idoso? Acima de 60 anos.
Olha a orientação que é aí para os velhos, irmãos, para os idosos, né? Que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Então, o que eu espero dos irmãos aqui que tem mais idade? Da Débora não, nem da Marisa, que é nova ainda. Mas dos idosos eu espero o quê? Os irmãos, tá? Os varões. Que sejam sóbrios. Que é uma pessoa sóbria? Aquela pessoa que tem consciência do que está fazendo, né? Porque uma pessoa que está bêbada não tem consciência, não é isso? O sóbrio é que não está bêbado, não está... Ele está com a sua mente certa, né? Grave, irmãos. O que é uma pessoa grave? Eu fui atrás dessa informação, né? Grave é aquela pessoa que tem peso. Então veja só, irmãos, quando o irmão Baldez ou o irmão Moacir, que são pessoas de mais idade, me aconselham em alguma coisa, tem um peso diferente, irmãos, porque são pessoas com mais experiência, mais vividos, você entendeu? Que já viveu coisas que eu ainda não vivi. Então, essas pessoas de idade têm que ser graves, a opinião, a posição delas. Mas tem que ser correta, né? Sã doutrina. Prudentes. O que é uma pessoa prudente, irmãos? Só que evita de fazer coisa. É uma pessoa que tem que estar se resguardando. É uma pessoa que está cuidadosa, né? consciente de fazer as coisas. Por exemplo, se o irmão Baldez, por exemplo, já está acima dos 80 anos, pega uma escada, bota ali, sobe lá em cima do telhado lá. Isso é prudente ou é imprudente? Imprudente. Então, o que eu espero dos irmãos? Que vocês ajam na vida de vocês com prudência. Por exemplo, tá muito frio, tá chovendo, não é prudente, né? Vocês que têm mais idade, fica pegando garoa. Por quê? Porque se eu pegar uma gripe forte, o meu corpo ainda é novo, mas vocês são de mais idade, tem que tomar mais cuidado. Isso é uma pessoa de idade. E aí ele pega e fala assim, sãos na fé, no amor e na paciência. Sabe o que é uma pessoa sã? O que é uma pessoa sã? Uma pessoa sã é que não está doente, né, irmãos? Quando você está doente, você se cura, você fala, agora eu estou são. Não é verdade? Nós não podemos, né? Não espero dos irmãos de mais idade o quê? Que vocês sejam pessoas doentes na fé. Pessoas doentes no amor, na paciência. Não, eu espero que vocês sejam sãos. Pessoas que estão curadas, que sabem viver uma vida de fé, com amor, com paciência. Tudo que se espera de uma pessoa de mais idade é paciência, irmãos. Uma pessoa temperada, tranquila. A pessoa que sai explodindo, a gente espera isso às vezes do jovem, mas não do pessoa mais idade, com mais idade. Porque ele tem mais experiência, ele já passou por muitas coisas, ele já aprendeu a ter paciência, a esperar. Tá bom? Vamos continuar. Agora vai a orientação para as irmãs. Vai lá, irmã Nilda, lê para mim o verso 3. Caluniadoras, não dada a muito vinho, mestras no bem. Olha a orientação agora para as irmãs de mais idade, né? Nilda, Eurides, irmã Linda, pessoas que têm, as irmãs, mulheres agora não é os homens, agora é as mulheres. Olha só. Então, na verdade tem, né? Tem um monte de mulher que gosta de vinho. Mas a questão não é a questão do vinho, irmãos. Olha só o que ele fala aqui, semelhantemente, ou seja, as orientações que estavam constando para os irmãos de idade tem que ser semelhante com as irmãs. Aí,
que sejam sérias no seu viver. Irmãos, a gente espera das irmãs de mais idade que elas sejam sérias, como convém às santas, mulheres que são separadas. Ó, não caluniadores. O que é um caluniador, irmãos? Que fica falando, que fica falando do outro. Então, a pessoa com mais idade, uma mulher com mais idade, ela tem que se resguardar, irmãos. Tá? Outra coisa, não dadas a muito vinho, mestras no bem. O que é um mestre, irmãos? O mestre, irmãos, normalmente a palavra mestre é aquele que está no topo. Não é verdade? A pessoa é o mestre no xadrez, ele é os melhores, é o melhor do xadrez. Essa aí é uma cozinheira mestre. É que significa que ela é a principal. As irmãs de mais idade têm que ser mestras no bem. Tá? Então, pense, irmãos, olha como a palavra de Deus, ela orienta. Tito, né, ele recebeu essa orientação de Paulo para transmitir para a igreja. E olha só, as mulheres têm uma obrigação na igreja, as mulheres de mais idade. As mulheres de mais idade, elas têm uma função importante na igreja. Olha só, verso 4 aí, ó, vou ler para os irmãos. Ó, tá falando das irmãs, tá? Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, peraí, irmãos. Quem é que deve orientar as irmãs novas que são casadas? As mulheres de mais idade. Tem que aconselhar. Elas têm mais experiência, porque veja só. Irmã Nilda, há quanto tempo que a senhora é casada com o irmão Moacir? Já tem mais 40 anos. Quase 40 anos de casamento. Está treinada no casamento. Né? Já aprendeu a lidar com o marido, com os filhos, com os netos, com as encrencas. Né? De vez em quando perde a paciência, né, irmã Nilda? De vez em quando, quase todo dia, né? Mas, de qualquer forma, a irmã tem muito mais experiência do que a irmã Marisa. Por quê? A irmã Marisa ainda não tem nem 25 anos, estamos com 23, né, Mar? Olha aí, ó. Metade praticamente do tempo que a senhora tem de casada. Então, se tem alguma coisa que a senhora pode ensinar, é experiência para as irmãs mais novas. E é assim, ó, que sejam, ó, olha aí, ó, sejam prudentes, né, as irmãzinhas novas, né, casadas, aqui é casadas, não é solteira não, tá? Amarem seus maridos, grifa aí, tá? Grifa aí, amarem seus maridos, amarem seus filhos. Isso aqui não precisava nem contar, né, meu? Porque as mães sempre amam muito os filhos, né? Mas fica aqui a recomendação, aqui o ensinamento. A serem moderadas, puras, ó, grifa aí, ó, boas donas de casa. É o mais importante, ser dona de casa. Sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Irmãos, pensa eu, pastor Ismael, 47 anos, ainda muito novo, tendo que aconselhar as irmãzinhas novas de casamento. Ah, mas o senhor é o pastor. Eu sei que eu sou o pastor, mas eu não sou mulher. Eu não sou esposa de ninguém. Eu não sei como é que é isso aí. Quem sabe são as mulheres. Então, as mulheres de mais idade, é importante que esteja orientando as irmãzinhas mais novas. Então, é importante que a irmã Nilda, a irmã Linda, aconselhe, né? A irmã Marisa, a irmã Elaine, a irmã Carla, a irmã Letícia, e assim sucessivamente. As irmãs que são mais novas são casadas, tá? Porque assim, tem um peso diferente, irmãos. Porque quando uma irmã Nilda vem e conta uma experiência que ela tem no casamento dela, irmãos,
ela fala com propriedade, porque ela passou por aquilo, tá? Então é dessa forma que a Bíblia nos ensina. E aí, no versículo 6, lê para mim aí, Débora, o verso 6, por favor. Olha aí a exortação que deve ter os jovens, que sejam moderados. Que sejam moderados. Por isso que de vez em quando eu pego no pé aqui do irmão Estevão, falo, ó, anda mais devagar, respeita o sinal, seja moderado, tenha mais paciência com a irmã Elaine. É assim que é, irmãos. As pessoas que têm mais idade, que têm mais experiência, devem ensinar o jovem, e aqui o jovem aqui é tanto o jovem mulher quanto o jovem homem, que seja solteiro. Que eles tenham que ter uma vida moderada, uma vida equilibrada. Entendeu? Que sirva a Deus, que respeite também o mundo, né, a nossa sociedade, que saiba viver em sociedade. Porque o jovem normalmente ele vai no impulso. Não, seja moderado. Lá no versículo 9, tem uma exortação sobre os servos. Lê para mim, Marisa, por favor, o verso 9 e 10. Exorta os servos a quem se sujeitam os seus senhores. Em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Muito bem, irmãos, olha só. Esse servo aqui, irmãos, naquela época ali, nesse contexto aqui do Novo Testamento, bem provavelmente seriam os escravos, tá bom? Porque naquela época ainda havia pessoas que eram servos como escravos realmente, pertencia aos seus senhores. Agora olha só a orientação que Paulo vai dar aqui para que Tito transmita à igreja. Os servos devem ser sujeitos a seus senhores. Então vamos pensar na nossa sociedade de hoje. Quem é o servo, irmão? É o empregado. A pessoa que trabalha para outra pessoa. Isso é servo. Tá? Ele deve ser o quê? Sujeito aos seus senhores. No caso aqui, os patrões. Desde que não seja contrário aos mandamentos de Deus, tá, irmãos? Tá bom? E em tudo agradem, não contradizendo. Ou seja, o cristão, irmãos, quando ele está servindo alguém, ele deve fazer o melhor. Ele tem que se colocar na posição, né, de sujeição naquele momento e procurar fazer sempre o melhor. Ser o melhor funcionário, o mais pontual, o mais íntegro, o mais correto. Ele até diz aqui, ó, que agradem, né? Talvez a gente teria que dizer assim, tem que ser pelego, né? Aquela pessoa que fica ali tentando agradar o tempo todo, mas é o que a Bíblia está dizendo, que a gente deve agradar os nossos patrões, não contradizendo, não defraudando, né? Se aproveitando para tirar alguma coisinha, mostrando toda a lealdade. Irmãos, o cristão ele tem que ser leal nas suas coisas. Tudo que a gente vai fazer, irmão, a gente tem que procurar fazer sempre com todas as nossas forças, o melhor que a gente pode. Tá? Mesmo que as outras pessoas não reconheçam, irmãos. Mesmo que não reconheçam. Porque o nosso reconhecimento é do Senhor, vem do Senhor, vem de Deus. Então a gente deve procurar fazer sempre o melhor, tá? E olha só que coisa interessante que o apóstolo Paulo vai colocar aqui, né? Para que em tudo sejam ornamento. O que é um ornamento? Marisa, o que é um ornamento? Enfeite. Um enfeite, uma coisa que para deixar bonito. É isso, né? Então quando nós, como cristãos, fazemos o melhor, somos leais àqueles que nos contratam, quando a gente busca agradar,
O que você é? Um ornamento da doutrina, né? Dos ensinamentos de Deus, nosso Salvador. Tá? Então, quando eu faço o melhor, irmãos, eu me torno um ornamento da doutrina, né? Dos ensinamentos de Jesus. Porque Ele nos ensinou a fazer sempre o melhor, o correto. E aí, né, irmãos, ele também está exortando aí a posição de Tito. Porque aqui, ó, são orientações para os irmãos de mais idade, né, os idosos, homens, as irmãs de mais idade, também idosas, tá? Também a respeito das mulheres casadas mais novas. Ele fala a respeito dos jovens e ele fala também a respeito dos servos. Mas Paulo diz mais. Lê para mim, irmão Baldez, o verso 7. Capítulo 2, versículo 7. Verso 7 aqui. Em tudo te dá. Isso. Em tudo te dá por exemplo de boas obras na doutrina e mostra a incorrupção, Gravidade. atividade e santidade. Sinceridade. Sinceridade. Isso, olha só, irmãos. Em tudo te dá por exemplo. Irmãos, quem é que tinha que ser o exemplo aqui? Tito. Né? O Tito que estava na posição aqui daquele que estava ali com a responsabilidade de orientar, doutrinar as igrejas. Ele tinha que ser o quê? Exemplo. O pastor, irmãos, o presbítero, o diácono, ele tem que ser exemplo. Ele tem que ser um modelo. Os demais irmãos têm que olhar para seus líderes espirituais e reconhecer como um exemplo. Ó, quero ser igual o pastor, quero ser igual o irmão Baldez, entendeu? Quero ser igual aquela pessoa que está na liderança. Ele tem que ser o exemplo. E aí, exemplo no quê? Ó? Exemplo de boas obras. Então tem que ser uma pessoa que exerce as boas obras. Ele também tem que ser exemplo na doutrina, que ele diz aqui, ó, na doutrina mostra incorrupção, né? Corrupção, né? Aquela pessoa que se corrompe. É o corrupto, né? Que se corrompe. O pastor não pode se corromper, irmãos. Ele tem que ser fiel às Escrituras. Ele tem que cumprir aquilo que está aqui nas Escrituras. Mesmo que muitas vezes os irmãos não concordem, mas ele tem que fazer. Porque ele é o exemplo. Ele vai falar também aqui, ó, gravidade e sinceridade, né? Gravidade, né? Vamos voltar lá. Gravidade é aquilo que tem peso. Aquilo que tem valor. Por isso que ele fala com gravidade aqui. Sinceridade. Ele continua no versículo 8 aí, ó. Linguagem sã e irrepreensível, irmãos. O pastor, ele tem que ter a palavra, ele tem que pensar para falar. Ele não pode soltar as palavras assim, como se tivesse... Não. Ele tem que pensar para falar. Ele não pode, até mesmo para chamar a atenção de alguém, ele tem que ser são. Tem que ser sã. Não, né? Tem que ser certo. Tá? Ele tem que ser irrepreensível. E por quê, irmãos? Porque nós temos um adversário. Quem é o adversário dos cristãos? Eu já vi um pastor pedir perdão, irmão. Que ela entendeu o que estava falando com ela. É isso mesmo, preciso pensar. Precisa. Porque se você ofende alguém, Às vezes uma igreja cheia, pode soltar uma palavra que machuca alguém. E acontece muito, tá, irmãos? Porque também o pastor também é passivo de erro, né? Mas
quem é o grande adversário que nós temos, irmãos? Satanás, o inimigo, e é espiritual, irmãos. Eu sei que, às vezes, é uma pessoa que vai ser usada por Satanás. Não, né? E isso acontece mesmo. Alguém vem pisar no seu calo para deixar você irritado, bravo, para você ficar triste, desanimado. Acontece o tempo todo na vida da gente isso, irmãos. Né? A pessoa vem, faz uma coisa pra você fica tão frustrado, fica chateado. Parece que aquilo te atinge. Porque existe sempre um adversário, irmãos. Mas quando, né, o pastor ou o líder, ele é uma pessoa que ele busca fazer, né, exatamente aquilo que as Escrituras estão dizendo, né, linguagem sã, irrepreensível, né, uma doutrina que não é corrupta, né, mas é uma doutrina correta. Ele se dá por exemplo realmente. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Ele diz assim, ó, linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe e não tendo nenhum mal que dizer de vós. Então veja só, irmão, se eu tenho uma vida que é bom testemunho, irmãos, o inimigo não pode vir falar mal da gente, não pode nos acusar. O problema é que às vezes nós, como cristãos, e até mesmo os líderes, né, os pastores, eles pisam na bola, e aí a pessoa vem e aponta. E aí a pessoa vem, né, e acaba acusando você, lançando. Eu vou ser crente que nem aquele irmão lá? Eu não. Já ouviu falar assim? Já. Por quê? Porque o irmão, ou às vezes o pastor da igreja, não é exemplo, não é modelo. Ele não é íntegro, ele deixa se corromper. Então veja, irmãos, as orientações aqui, elas são práticas para nós, como igreja, para cada um dos irmãos. Os irmãos de mais idade, as irmãs de mais idade, as irmãs mais novas casadas, os jovens, né, solteiros, e até mesmo os servos e os pastores. A Bíblia espera isso de nós, tá? Que a gente seja íntegro. O que eu espero dos irmãos? Essas características, essas atitudes, para que a gente possa, para que o inimigo não possa nos envergonhar, mas que ele sinta-se envergonhado. Porque nós somos uma igreja com irmãos corretos. Pessoas remidas, lavadas, que nasceram de novo, que não têm do que se envergonhar. Tá bom? A semana que vem, irmão, nós vamos continuar a partir do verso 11, né? Porque já são 15 para as 8, a gente vai fazer os nossos pedidos de oração ainda. Então, a semana que vem, a gente vai estudar um pouco sobre a graça de Deus que foi manifestada, tá bom? Capítulo 2, versículo 11 até o verso 15, tá bom? Mas que a gente possa ler com calma, capítulo 2, versículos de 1 a 10, que a gente possa refletir, né, naquilo que está sendo orientado aqui, cada um na sua orientação, para que nós possamos, né, envergonhar o inimigo do Senhor, irmãos. Porque quando nós agimos de forma correta, irmãos, Deus é glorificado pelas nossas atitudes. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Tá? Eu quero agradecer às pessoas que estão nos assistindo. Não sei se alguém está nos assistindo ao vivo. E se tem algum pedido de oração, né? A minha mãe está presente? Tá. Agradeço, então. A minha... Quem? A minha irmã também. Agradeço, né, pela presença online, que Deus abençoe a vida, e se tiver algum pedido de oração, por favor, nos envie, para que possamos estar orando pelos irmãos também, tá bom? Vou começar... E o Denis também. Agradeço também a presença, então, do meu vizinho lá, o Denis. Deus abençoe a vida dele. Vamos lá, vou começar pelo irmão Baldez. Irmão Baldez, tem algum pedido de oração?
resolver essa situação também. Tá bom. E juvenil. A vida juvenil, que é juvenil. Eu senti que ela está melhor nem um pouquinho, porque perguntei a ela se ela lembrava do hino que ela cantava aqui na igreja e pedi para ela cantar, ela cantou tudo. Quer dizer, então eu vi que alguma coisa ela se lembra bem. Vamos continuar orando, né? Tá ok, então. Orar por Cláudio, o Nelson, que também não anda muito seguro com a situação dele, né? O Nelson, o Cláudio, a família do Cláudio, a família da Marta também, Alex, Marta. Marta anda muito nervosa, muito, sei lá. Vamos orar, né, irmãos Valdez, pela recuperação da irmã Juvenil, pela sua família, né, pela sua saúde. Que Deus possa estar abençoando também essa atualização lá na Caixa Econômica Federal, tá bom? Irmão Moacir? Pela minha saúde, né? Não é grande coisa. Pela minha saúde, pela saúde da Nilda. E peço pelas nossas filhas, pela salvação da minha filha. E quero também agradecer a sua viagem que foi e voltou com segurança. Amém. Bom, é verdade. Graças a Deus. Irmã Nilda? Agradecer por tudo e peço oração para minha família, para minhas filhas, para meus netos, para minhas irmãs e para a nossa igreja. Amém. Todo está enfermo. E peço para essa semana, esse final de semana. Isso, irmã, pela eleição, né? Tudo aí que vai ser esse dilema aí, esses dois presidentes, o que quer. Verdade. Um fala do outro, o outro fala do outro, ninguém, mundo deles dois está certo. Porque se eles estivessem tão certo, eles não estavam falando do outro. É verdade. E aí, meu bicho também, ela estava domingo, ela não estava muito bem. Vamos orar, né, pela irmã Eurides, né, pela família dela também, a filha, a neta, né? Tive lá um pouquinho até de noite, a Bíblia estava lá em volta, tá? E Tá bom. vamos orar por essa família dele. Amém, amém. Irmã Marisa? Não, só ora pela irmã Linda, né? Que ela também não veio hoje de novo. É verdade, vamos orar, né, pela irmã Ela Linda. estava muito bem de saúde, né? Pelo Zé Renato e pela Letícia, né? Que Deus possa estar direcionando eles, né? Amém. E Só. Débora? Pela irmã Eurides. Muito bem, irmãos, eu, né, quero deixar também, né, agradecer a Deus, né, pela nossa viagem. E eu tenho alguns pedidos aqui, ó. A minha irmã, que está lá em São José dos Campos, né, o nome dela é Elaine, ela pede oração pela família, em especial pelo seu filho, meu sobrinho, Carlos Alberto, tá, irmãos? Então, eu peço que os irmãos orem por esse meu sobrinho, tá? Que Deus ilumine o caminho dele, possa abençoá-lo, tá? E também pela família da minha irmã, de forma geral, né? Ela tem mais 2 filhos, peço a oração por ela também. E também o meu vizinho aqui, o Denis, nosso amigo lá, mora do nosso lado, lá está pedindo oração pela Bruna. É a Bruna? acho que é a Bruna. Só pode ser a Bruna, né? Irmãos, eu realmente estou até assim, espantado, porque é a minha vizinha, mas parece que ela está internada num hospital em Espírito Santo. Ela deve ter viajado para lá e deve ter acontecido alguma coisa. Então eu peço que os irmãos olhem, né? O nome dela é Bruna, tá, irmãos? Ela mora do lado da minha casa. Aí está internada lá na prisão? Parece que sim. Eu vou depois conversar com o meu vizinho lá, mas de qualquer forma, né, eu peço que os irmãos orem. O nome dela é Bruna, orem por ela, né? Não sei o que está acontecendo, mas se está internada é porque é alguma coisa grave, né, irmãos? E também eu peço que os irmãos orem pela família do Renato, o irmão Zé Renato, tá? Por ele, pela Letícia, pelas 2 crianças, né? O Pietro e o Lorenzo. E também, irmãos, não vamos esquecer de orarmos pelo nosso país, irmãos. Nós vamos ter aí um segundo turno muito acirrado, muita disputa entre os 2 candidatos. Eu peço que os irmãos orem a Deus para que Deus faça a vontade dele. Não, né? Que
que Deus escolha, né, que possa nos usar para que a gente possa fazer a escolha de acordo com a vontade do Senhor, tá, irmãos? E que também, né, irmãos, independente de quem ganhar, né, que não aconteça nada grave no país, né, irmãos? Porque isso não vai ser bom para nenhum de nós, né? Então, eu peço que os irmãos orem para que Deus esteja realmente no controle dessa situação, tá bom? Muito bem, vou pedir para a Débora encerrar aí o vídeo. Eu agradeço a todos que nos acompanharam. Deus abençoe.